Bom dia, gay! Eu sou Pierre Negri e após uns 40 e poucos carnavais, espero ter alguma coisa para compartilhar com você sobre vivência gay. E vamos para o Café com Gay Pai, de Pet, de hoje. O tema é Fetiche não se julga. Roupa de couro, BDSM, roupa íntima, underwear, podolatria, threesome ou A3, grupal, calvície, cuckold, salirofilia, clismafilia, agorofilia, chuva dourada, bondage, fisting, voyagerismo, adoro, ursos e lontras, adoro também. Esqueci de algum? Certeza, né? Tem um monte por aí. Conhece todos? Dá um Google. Ou não. Antes de continuar, tem muita gente nova chegando aqui. Então segue o canal, ativa o bendito sininho, senão a rede não te entrega os novos episódios. Manda pros amigos também. Agradeço super! Depois que perdi a virgindade aos 24 anos, lá com o tal Ricardo, episódio 14, a primeira vez não vai ser a melhor não. Eu fiz um acordo comigo mesmo, que experimentaria tudo o que fosse possível, claro, que eu tivesse vontade ou curiosidade, relacionado a sexo para saber como era e se me dava um barato ou não. E sim, experimentei tudo que tive vontade. Teve coisas que foram incríveis, mas que não dá para ficar querendo sempre. Teve coisas que trouxe mais para minha rotina e teve coisas que achei, e outras que detestei, para nunca mais. Não vou me expor sobre tais coisas. Fica aí para a imaginação de vocês. Sempre dou spoiler também, né? Então, vários episódios eu já soltei umas coisas aqui no pod. Bom, uma vez um amigo me contou que só se sentia confortável falando sobre o próprio fetiche depois de alguns drinks. E mesmo assim, cochichando como se o segredo fosse de estado. E o dele era simples para mim, nada fora da lei, mas ainda assim carregava um peso de vergonha que parecia vir de séculos de repressão. Eu fiquei pensando, amigo, se eu te conto os meus, você morre, fofo. Já outro amigo, o oposto, falava de fetiche como quem fala da previsão do tempo, sem culpa, sem medo. E a diferença entre eles não era o gosto em si, era o quanto cada um tinha sido ensinado a se sentir errado por gostar do que gosta. E esse é o ponto. Fetiche não se julga, não se mede e não é competição. É algo super pessoal, íntimo e que a pessoa tem o direito de curtir sem medo. Sempre naquele esquema, todo mundo ciente, todo mundo confortável e todo mundo afim. Falei que não ia me expor e lá vou eu. Tá, o fetiche não é meu, mas eu participei. Antes de vir embora, eu quis participar de um fetiche de um peguete como forma de despedida. O fetiche dele é cortar o cabelo do outro, ambos nus, e durante o corte, coisas acontecem. Até porque ele fica muito animado cortando. Topei pensando, esse corte vai ficar péssimo, mas cabelo cresce. E no fim que me surpreendi, foi muito legal. Como eu disse, não é um fetiche meu, mas foi muito sexy participar do fetiche dele que eu gostava de ficar. E o corte, gays, o corte ficou maravilhoso. Me amarrota que eu tô passada. Meses depois, falando com ele estava super chateado porque o boy que ele estava ficando um tempo soube do tal fetiche e ficou em choque. Disse barbaridades, que aquilo não era normal, que ele devia rever aquilo e pipipipopopó. Ai, gays, por favor, que gay mais sem noção. Claro, se ele não quisesse participar, não precisava deixar cortar o cabelo dele. Mas acabar com a raça do outro por causa do fetiche dele? Não aceito. Eu aceito muita coisa, mas isso eu não aceito. Dentro da comunidade gay, a gente gosta de dizer que é livre, sem amarras, e sim, em muitos aspectos vivemos com mais liberdade do que boa parte da sociedade. Mas quando o assunto é fetiche, ainda existe um policiamento silencioso. Tem quem olhe torto, quem julgue, quem transforme o gosto do outro em piada. Isso cria um ambiente onde muita gente se cala ou reprime desejos perfeitamente saudáveis por medo de ser ridicularizada. A verdade é que fetiche não é problema. O problema é a falta de consentimento, abuso, ultrapassar limites sem respeito. Fora isso, o fetiche é só mais uma forma de prazer e pode ser tanto sobre estímulos físicos quanto sobre fantasia, sobre criar um cenário que foge da rotina. Eu tenho muitas histórias sobre o tema. Eu tô tentando me controlar aqui, mas tá difícil porque os causos vêm na minha mente. Sobre avisar e ter consentimento do outro sobre o seu fetiche, olha o que aconteceu com um amigo meu em Curitiba, coitado. Me dói até hoje de lembrar. Ele saiu com um boy, conhecido da cidade, com muita grana,
foram pro motel. Babado vai, babado vem, terminaram na hidro para aquele banho relaxante pós-conjunção carnal. Ai, como eu tô bíblico. O que dá 2 gays nuas numa hidro. Óbvio que a coisa recomeçou. Maravilha! Contudo, no entanto, entretanto, todavia, a tal gay endinheirada fica em pé na frente do meu amigo, que estava sentado, se vira de costas para ele e empina a rabeta. Até aí nada demais, eu pensei o mesmo que ele, a gay quer um carinho anal, nosso conhecido e adorado Cunete. Contudo, no entanto, entretanto, todavia, a gay não chegou perto do rosto do meu amigo, ao ponto dele poder colocar a língua, e ele começou a perceber uma movimentação estranha na região do botão da menina. Ele me disse: amigo, quando eu percebi o que ia acontecer, não tive tempo nem de pensar. Reagi por impulso, colocando a mão para tentar bloquear a saída do que estava vindo. Tentativa falida. Meu amigo, no mesmo instante que recebia o presente em seu colo, na água da hidro, começou a gritar com a gay enquanto se levantava. Você tá louco? O que você tá fazendo? Ai, gente, credo. Ele me disse que a gay, sem sair do lugar, só entortou o pescoço pra olhar pra ele e soltou a frase que eu nunca mais esqueci. Ué, você não curte? Gays? Gays? O que tá acontecendo? Como assim você não curte? Em que momento foi acordado que rolaria esse babado? Que não é algo super convencional durante uma relação íntima, né? Convenhamos, ou tô sendo muito Nutella. Tudo isso só pra dizer que fetiche não deve ser julgado. Tô tentando não julgar a gay. Mas sempre precisa ser conversado e acordado com a outra ou as outras pessoas envolvidas. Básico, please. O curioso é que quando a gente se abre pra falar sobre isso, sem julgamento, super descobertas inesperadas acontecem. Às vezes o que te dá prazer também encanta o outro. Ou vocês encontram pontos em comum que jamais imaginariam. E mesmo quando não há compatibilidade, existe a possibilidade de respeitar e entender que o desejo do outro não diminui nem ameaça o seu. O fetiche, na prática, é um lembrete de que a sexualidade humana é diversa, criativa e sim, um pouco bagunçada também. E que isso não é defeito, é potência. Ele nos tira do modo automático e lembra que prazer não é só técnica, é também jogo, imaginação, liberdade. Aceitar o seu desejo é aceitar uma parte de quem você é, e não tem nada mais sexy do que alguém confortável na própria pele. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi a conversa mais interessante ou divertida que você já teve sobre fetiches? Compartilha nos comentários algum causo, como o do meu amigo na hidro, sem julgamento, porque aqui a gente acredita que desejo é tão plural quanto a bandeira que nos representa. Espero que a mensagem de hoje faça alguma diferença no seu dia, gay. Todos os episódios estão disponíveis de segunda a sexta-feira no YouTube e no Spotify. A gente se conecta de novo no próximo. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do podcast Café com Gay Pai, de Pet. Não perca o próximo episódio que vai abençoar seu outro dia. Esse já tá abençoado, né não, gay?